como eu estava dizendo, não vai ser um capítulo não é um capítulo muito grande, então eu acho que a aula hoje vai ser mais rápida e eu não quis misturar dois assuntos. Então nós vamos estar falando sobre o perdão. Só um instantinho ali que eu vou pegar o livro, eu esqueci, peraí. Pronto, já está na mão. Estava ao alcance de um braço, uma perna e mais um braço e uma perna. Muito bem, vamos começar então do começo. Então, hoje C.S. Lewis vai falar sobre o tema perdão, que está no capítulo 7 do livro 3. Para quem está acompanhando pelo livro da Thomas Nelson, é a página 158. Perdão, capítulo 7, livro 3. E o C.S. Lewis, aí, antes que vocês comecem a babar aí por conta dessas fofuras que eu coloquei, ele, ele começa o seu capítulo dizendo que ele havia dito que a virtude cristã mais impopular era a castidade, mas que agora ele estava pensando melhor se de fato essa é, a virtude mais impopular não seria a questão do perdão. E ainda mais num período assim em que eles estavam acabando de sair de uma guerra, de uma segunda guerra, e algumas pessoas acham estranho uma mensagem dessa, né? Por exemplo, como é que você vai perdoar os nazistas? Como é que você vai perdoar a Gestapo? Como é que você vai perdoar aquelas pessoas que foram responsáveis aí por grandes tragédias, né? Então, assim, vai dizer que essa virtude cristã, ela é uma das virtudes mais difíceis, talvez a mais difícil e talvez a mais impopular de todas. Todos dizem que o perdão é uma coisa maravilhosa, até termos algo para perdoar. Então, todo mundo concorda, puxa, que perdoar é o melhor, a mensagem da reconciliação é uma coisa boa para o nosso coração, faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa saúde, enfim, todos deveriam perdoar, mas até que chega a nossa vez de perdoar alguém. Aí a coisa fica um pouco mais difícil. Então, essa é uma frase bem interessante aí do C.S. Lewis. Entretanto, o perdão, ele está no âmago do Evangelho. Tanto é que a oração que o nosso Senhor nos ensinou, um dos pedidos em relação a nós mesmos, né, é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Ou outras igrejas oram, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, não obstante não ser uma virtude fácil, não é uma virtude dispensável, porque ela está no âmago do Evangelho. Talvez você não seja, pode ser que você não seja uma pessoa com muitos dons, muitos talentos. Talvez a gente não seja bom evangelista. Talvez nós não sejamos bons professores, bons pregadores. Tudo isso daí está no campo dos dons das pessoas, né? Nos dons que o Espírito dá. Mas a questão do perdão é algo que todos devem praticar, né? Do menor ao maior, do mais sábio ao menos inteligente, todos devem perdoar. E essa aí talvez não seja algo muito fácil de ser feito. E aí o C.S. Lewis ele vai dar pelo menos duas sugestões para facilitar ou para que nós possamos nos treinar na atitude do perdão. A primeira coisa é comece pelo menos difícil. Como assim pelo menos difícil? Ele diz assim: começa perdoando seu pai, sua esposa, seus filhos, seus amigos, as pessoas próximas de você. E por coisas assim, coisas pequenas, coisas aleatórias. Eu acho que ele quer dizer assim, como se fosse um treinamento, como se fosse um exercício para a gente começar. Não vai querer começar de cara perdoando Hitler, né? De cara perdoando uma pessoa que cometeu um ato bárbaro, algo do tipo. Não começa por aí, né? Começa por aquilo que é usual.
E eu acho que ele tem uma grande razão nisso, porque na vida cotidiana, a gente percebe que o tempo todo a gente está querendo mostrar as nossas razões e nós estamos querendo mostrar também que temos mais razão do que o outro. Isso aqui sou eu que estou falando, não é o C.S. Lewis. Então, o tempo todo, se nós formos inflexíveis, o tempo todo é uma queda de braço, né? Seja com um colega de trabalho, seja com o cônjuge, seja com o filho, seja com quem for. E é, talvez não seja por aí, né? Ao invés de ter atitudes assim, por que não perdoar, né? Por que não deixar passar? Obviamente que há momentos que talvez você precise dizer para alguém, olha, fiquei chateado por causa disso. E às vezes é preciso dizer mesmo, porque as pessoas não são adivinhos, né? Deus não deu dom de vidente para todo mundo, né? Se é que alguém tem nos dias de hoje. Então, talvez você precise dizer para o outro que você foi magoado, que você foi magoada. E aí, a oportunidade de se praticar o perdão, a oportunidade de se crescer em graça no relacionamento. Então, tá aí uma dica boa. Agora, é claro, também, que as maiores mágoas, e aí o C.S. Lewis não aborda esse ponto, mas eu fiquei pensando, talvez as mágoas mais difíceis de serem perdoadas também são aquelas que se dão no âmbito da família, né? Porque você espera muito de um pai, de uma mãe, talvez de um filho, de um irmão, e ser magoados por pessoas próximas assim causam bastante dor e talvez seja até mais difícil de perdoar também. Então, o que será que é o menos difícil aí? Algo para a gente pensar. E a segunda dica do C.S. Lewis, e essa dica eu entendi que ela é bem interessante, bem racional, ele se aprofunda focando a questão do perdão no significado do mandamento amar o próximo como a si mesmo. E a partir daí aplicar a questão do perdão. Eu achei bem legal isso daí também, essa parte assim, eu achei uma sacada muito boa. Como é que eu sei que eu devo perdoar o outro? Com base no amor que eu tenho a mim mesmo e com base no fato de que eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, de certa forma, ele usa o amor assim como parâmetro para dizer o que vai falar agora. Ele diz: pensando no significado de amar o próximo como amo a mim mesmo. Então, ele começa dizendo: nem sempre sinto afeição por mim mesmo. Eu não sei se ele diz isso a respeito de si próprio, e eu acho que é uma experiência que a maior parte de nós passa. E à medida que a gente vai ficando mais velho, eu acho que a gente vai tendo mais consciência disso, das coisas que um dia você fez, ou daqueles impulsos que você sabe que existe dentro de você, à medida que você cresce em conhecimento da palavra, à medida que você cresce na sua própria espiritualidade, você vai verificar, possivelmente, que existem impulsos dentro de você que não são nada nobres, que não são nada dignos. E aí, nesse momento, você não sente afeição. Assim, fazendo uma autoavaliação honesta de si próprio, você vai verificar, pô, eu não sou um cara muito legal assim, não, porque eu me conheço por dentro. Isso, aqueles que realmente fazem esse autoexame honesto, com a ajuda do Senhor, até para verificar isso. Então, impulsos dos mais variados, impulsos de ira, impulsos de egoísmo, impulsos de lascívia, impulsos de colocar a si próprio à frente de todos os demais, né? Então, coisas que você pensou, que você sabe que não são dignas, coisas que talvez você tenha falado. Então, a gente sabe que fazendo uma avaliação honesta de nós mesmos, nem sempre nós somos dignos das melhores afeições. Logo, amar o próximo não significa gostar dele. Ou seja, se você ama a si mesmo, mesmo não sentindo afeição por si próprio o tempo todo, mas você continua se amando, obviamente. Tanto é que essas coisas aí, você gostaria que não estivessem lá. E você ama a si próprio. Com base nesse amor a si próprio, de amar a si mesmo, mesmo não gostando de si mesmo algumas vezes, não gostando daquilo que sentimos, daquilo que fazemos, isso é uma base para eu amar o meu próximo, ainda que eu não goste dele. Porque o amor não é sentimento, né? Como se diz classicamente por aí.
Gostar é um sentimento. E aí eu me lembrei de uma frase de Luther King que ele diz assim: Deus não me manda gostar do meu próximo, Deus me manda amar o meu próximo, ainda que eu não goste dele. Ainda que eu não goste, Luther King falando, né? Ainda que eu não goste daquela pessoa racista, ainda assim Deus me manda amá-lo. Não que eu deva concordar com o racismo dele, mas eu não gosto dele. Ele não é amável, no sentido, né, de ser desejável. Mas ainda assim o Senhor me manda amá-lo. Então, primeiro aí já está a dica aí do C.S. Lewis. Ele diz, ainda fazendo uma análise de si mesmo, nos momentos mais sóbrios, sei que não sou, eu acho que eu errei aqui, sei que sou um sujeito perverso, perdão, eu escrevi errado, o que ele quis dizer é, sei que sou um sujeito perverso, nos momentos mais sóbrios, eu sei que eu sou um sujeito perverso, fazendo essa avaliação honesta dos nossos impulsos interiores, carnais. C.S. Lewis diz isso, né? Isso vem descrito na obra dele. E aí ele fala, nos meus piores momentos eu me acho um cara legal, né? Então acho que naquelas horas que a pessoa está mais distraída, menos assim, espiritual, a pessoa até começa a se achar que ela é alguma coisa, né? Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas últimas, outra vez a sua última epístola para Timóteo, ele escreve dizendo que ele, Paulo, era o pior dos pecadores, né? Então, ele já com uma grande experiência enquanto apóstolo. Então, embora muitas pessoas achem que o cristianismo e as religiões de modo geral, mas falando aqui do cristianismo, que o cristianismo seja uma ilusão, o fato é que um caminhar correto no evangelho, ele nos dá uma dimensão mais realista daquilo que nós somos, uma visão realista. Eu lia por esses dias a primeira, eu acho que a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ou a primeira ou a segunda, não, acho que é a segunda, que fala sobre o homem da iniquidade, que é uma pessoa que vai ser muito notória, aparentemente vai concentrar muitos poderes e vai inclusive querer ser adorada como uma divindade. E eu fico pensando assim, nossa, que tipo de pessoa quer ser adorado como uma divindade? Tem que ser um demônio mesmo, né? O anticristo. Mas aí eu percebo o quanto, se nós formos, se nós formos cristãos, fiéis ao Evangelho, ao Novo Testamento, à Bíblia de modo geral, nós não iremos nos iludir com o ser humano. Nós não iremos nos iludir com o homem. Nós não vamos colocar uma total adesão na pessoa de um ser humano. Nós não vamos, por exemplo, dar plenos poderes para um único ser humano. Por exemplo, eu acho que isso é plenamente cristão. Por quê? Porque nós sabemos o que é a natureza humana, né? Aquele que paga de bonzinho, aquele que paga de impecável, aquele que se acha muito bom, essa pessoa é a mais perigosa de todas, né? É uma pessoa muito perigosa, uma pessoa, na verdade, é alguém que nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado para não começarmos a achar isso de nós mesmos. Por isso que o Luiz fala, nos meus piores momentos eu até que me acho um cara legal. A vida cristã é um paradoxo, porque tudo que se fala hoje em dia, em vários movimentos de autoajuda, e eu acho que isso está muito presente nas religiões, inclusive no Evangelho, tudo hoje é no sentido assim, de você é um cara legal, você é bom, você merece, é isso, você tem direitos, reivindique seus direitos. Tudo é no sentido de fazer a pessoa se sentir up, para cima. Isso daí não tem como, né, não atrair as pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir essas coisas. Mas o evangelho a gente sabe que não é desse jeito que trata o ser humano, né? O evangelho não trata o ser humano dessa forma. Muito pelo contrário, antes da pessoa se perceber muito amada por Deus, ela precisa se perceber extremamente pecadora e necessitada dele, né? Ela tem que perceber a justa condenação que está sobre a vida dela. Antes da graça veio a lei, né? E a lei veio para realmente para condenar, para mostrar quem nós somos. E aí, pelo fato
do C.S. Lewis dizer que ele tem asco de algumas coisas que ele próprio fez, mas ainda assim ele continua se amando, ele está autorizado também a ter asco de coisas que os inimigos dele fizeram, que pessoas que não gostam dele fizeram. Então, ainda que Deus me mande amar uma pessoa racista, isso não significa que eu deva apoiar o racismo dessa pessoa. Eu tenho que ter asco do racismo dessa pessoa. O correto para a vida cristã seria nós realmente termos asco de tudo aquilo que causa asco em Deus também, né? Tudo aquilo que o Senhor abomina, nós seres humanos, né, o que o seguimos deveríamos abominar também, mas não deixar de amar por causa disso. E aí, o C.S. Lewis, ele chega a uma lição, ele fala no livro dele, não sei se é a partir daqui que fica tão popular essa frase: odeie o pecado, mas não o pecador. Ou odeie o pecado, mas ame o pecador. Então, essa frase virou um jargão no meio evangélico, né? Ame o pecador, mas abomine o pecado. Então, a gente sempre ouve falar isso daí. Alguns pastores são contrários a essa frase. Dois famosos que eu cito e que eu tenho grande admiração. Um deles era Leonard Ravenhill. Ele dizia que não há base na escritura para essa frase. Odeia o pecado, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Ravenhill, pregador que eu admiro muito, que tem obras do tipo Por que tarda o pleno avivamento, ele dizia assim, na lata: Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Tanto é que vai mandar para o inferno tanto o pecado quanto o pecador, que não se arrepender. E aí eles mencionam algumas passagens bíblicas, né? Eu acho que o Salmo 5 tem algo nesse sentido, não me recordo agora. E o Paul Washer também, algumas vezes ele bate muito nessa tecla, ele fala, não tem nada mais mentiroso do que dizer que Deus ama o pecador e odeia o pecado, ele diz, né? Não sei se ele usa esse termo, não tem nada mais mentiroso, mas ele não concorda também. Que é assim, ele fala que temos que pregar que Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, né? Tanto é que se a pessoa não entregar a vida dela a Cristo, sobre o tal permanece a ira de Deus. Então, existem vários pastores hoje, vários não digo, né, em comparação com os que não pensam assim, mas algumas vozes que não concordam com essa frase, odiar o pecado e não o pecador, porque Deus odeia tanto um quanto o outro. Não é que nós devemos odiar, mas que Deus odeia. Enfim. Mas o C.S. Lewis, ele mantém. Ele, no começo, ele disse que essa frase também causava dúvida nele. Porque ele se perguntava, mas como posso odiar o que alguém faz e não odiar tal pessoa ao mesmo tempo? E aí ele chegou à conclusão que é isso que ele fazia com ele próprio o tempo todo, né? O tempo todo você faz alguma coisa que você detesta. Puxa, não devia ter dito aquilo. Puxa, não devia ter ficado tão nervoso. Puxa, não devia ter xingado aquela pessoa. Puxa, e assim sucessivamente. Então, várias vezes você faz alguma coisa que você detesta. Odiei essa atitude minha, mas você continua amando a si próprio. Então, é isso que se deve fazer com os outros. Você deve odiar o pecado que os outros cometem, mas sem odiar a pessoa que comete aquele pecado. Basicamente isso. E quanto à polêmica com os demais pastores que eu mencionei aqui, eu pensei bastante nessa questão. Assim, particularmente eu ainda prefiro manter essa ideia de que nós devemos odiar o pecado, mas amar o pecador. A interpretação escriturística não é algo fácil, né? Não é algo fácil, às vezes a gente dá mais preferência para algumas passagens do que para outras, mas o fato do Senhor ter dado o Filho dele para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, como diz em Romanos, me parece demonstrar sim que Deus amou os pecadores. Deus amou os pecadores muito antes deles serem feitos justos. E embora eu possa entender o zelo de alguns pastores que querem condenar o pecado, mas eu acho que ainda é correta essa expressão
amar o pecador e odiar o pecado. Acredito que ainda faça sentido manter, então eu mantenho. Vocês pensam a respeito disso? No final, a gente conversa mais a respeito aí, quero ouvir a opinião de vocês também. E aí o C.S. Lewis, ele, para verificar a nossa atitude interior em relação a essas questões, ele fala para a gente fazer o seguinte teste. Isso aqui é bem profundo também. Isso aqui vai mostrar um pouco do que é a nossa natureza humana, esse teste, né? Ele diz: suponha que alguém leia uma história de atrocidades hediondas no jornal, e em seguida o acontecimento sugerisse que a história não era bem verdade, nem tão atroz quanto pareceu. Digamos assim, que tem uma personalidade que você odeia, né? Vamos mencionar aqui pessoas conhecidas. Digamos que você odeia o Lula. Tudo que o Lula fez é uma porcaria. Ou então o Bolsonaro. Tudo que esse cara faz é uma desgraça. Ou põe outra pessoa aí que você odeia, vai. Você tem antipatia por ela. Enfim, se é que existe tal pessoa. E aí, o que que acontece? Você viu lá uma notícia que fala lá, o fulano de tal, o Lula ou o Bolsonaro fizeram uma coisa horrível, detestável, terrível, e você, tá vendo só? Eu sempre soube que esse cara era um fascínora, né? Esse cara não presta. E aí depois sai-se uma notícia que falasse, não, não foi nada daquilo, não é verdade, foi um equívoco, não é nada disso daí. Aí, o que que essa segunda notícia iria provocar em você? Você iria dizer, graças a Deus, que as coisas não foram bem assim? Puxa, ainda bem, né? Ah, sei lá, eu achava que ele era um cara mau, mas agora com essa nova notícia aí, ele não é tão mau assim. Será que ainda bem que ele não é tão mau assim? Ou será que você ficaria decepcionado, né? Decepcionado assim, e ainda combatendo, falando, não, ele fez, e mesmo tendo provado que ele não fez, você fala, ele fez, porque ele é mau, ele é ruim, ele não presta, né? Qual seria a sua atitude em relação a alguma pessoa que você não gostasse? O C.S. Lewis, ele diz que se nós optarmos pela segunda alternativa, tipo, a gente ficou decepcionado, ele fala que seria o primeiro passo para nos tornarmos demônios. Não, por algum motivo aqui a frase não foi completa, mas eu me lembro. Se nós optarmos pela segunda alternativa, né, se ficarmos decepcionados, se é uma pessoa que a gente odeia muito, saiu uma notícia falando que a pessoa errou pra caramba, você fala, tá vendo? Sempre falei que esse cara não prestava. Aí depois sai outra desmentindo, né? Tá lá, por exemplo, a questão das vacinas. Ei, o Bolsonaro não comprou as vacinas. Ei, sempre esse cara aí, não, nossa, o cara é um genocida, o cara não presta, o cara é um incompetente. Aí depois sai alguma coisa lá que fala, não, não foi bem culpa dele e tal, ele bem que assinou, ele queria. Aí você vai ficar, isso vai te trazer decepção, né? Ou você vai querer combater, ou então Lula, né? Lula é um ladrão, bandido, safado, tem que ser preso, tal, tal, tal. Aí acontece alguma coisa, fala, não, na verdade ele era inocente, né? Só um parênteses aqui, o STF não liberou o Lula por considerá-lo inocente, pelo que eu saiba, mas foi uma questão processual, pelo que eu me lembro, uma questão formal, não é uma questão material. Enfim, então, ainda há muito pela frente, nesse caso concreto. Mas e aí acontecesse alguma coisa, falar, não, você sempre odiou o Lula, aí ficou provado, né, cabalmente que o cara era inocente. Aí você ia ficar decepcionado, você ia falar, não, a justiça não presta, o mundo não presta, ninguém presta. Então, C.S. Lewis disse que a atitude correta seria dar graças a Deus. Bom, se ele não é, né, se não foi erro dele, que bom que não foi bem assim. Porque se você ficar torcendo, até mesmo contra as evidências que a pessoa fosse má, isso vai fazer com que você queira mais trevas ainda do que a realidade demonstra. Isso não seria nada bom. Muito bem. E aí ele pergunta: será que amar os nossos inimigos significa deixar de puni-los? Será que amar os nossos inimigos significa deixar de puni-los? Ele vai dizer que não, porque amar a mim mesmo não significa que eu não deva me submeter à punição. Eis aqui uma coisa difícil também. É você
tomar consciência de um pecado que você cometeu e depois você ir lá e fazer a restituição, sendo que a restituição muitas vezes pode ser uma punição, né? E aí ele vai fazer uma meditação aqui que abre um parênteses para a gente falar um pouco sobre a pena de morte. Mas não é que ele está falando sobre a pena de morte ser desejável ou não, mas ele ainda está dentro dessa perspectiva aqui, falando da questão da punição, né? Está respondendo essa pergunta. Será que amar nossos inimigos significa deixar de puni-los? Ele diz, não. Amar a mim mesmo não significa que eu não deva me submeter à punição. E aí, falando aqui, dentro do contexto da pena de morte, ele diz assim, se você cometer um assassinato, deveria se entregar à polícia para ser enforcado. Por que ele diz isso? Porque na Inglaterra, no momento que ele vive, ainda existe a pena de morte. Nós estamos aqui na década de 40. Então, assim, esse raciocínio pode ser aplicado para tudo. Se você roubou, você tem que ir lá devolver o que roubou e se entregar para a polícia. Falar, eu fui um ladrão, né? Eu roubei, né? Você roubou uma pessoa na rua, roubou na sua empresa. Ele manda restituir, né? O C.S. Lewis. Então ele acha assim, a atitude correta é essa. Você foi lá cometer um assassinato. Você se converteu, você se entrega para a polícia para ser enforcado. Então, radical, né? Isso que o C.S. Lewis fala. E aí, alguém pode perguntar, mas não é proibido matar? Né? Como que vai entrar na pena de morte? Então, aqui, né, ele parece discutir um pouco essa questão, falando que existe uma diferença entre matar e uma diferença entre assassinar. Matar é uma coisa, assassinar, cometer homicídio é outra. O homicídio é um crime, matar nem sempre é um crime. Então, no contexto da pena de morte, assim, pelo que eu pude extrair do pensamento do C.S. Lewis, se alguém for condenado justamente à morte por ter matado outra pessoa, por ter assassinado, nesse caso não é assassinato. É o cumprimento de uma ordem judicial, jurídica, né? Por exemplo, assassinar é você ir roubar uma pessoa e matar a pessoa por causa da carteira dela, por causa do carro dela, do celular dela. Ou então por conta de uma rixa qualquer, isso seria assassinato. No pensamento do C.S. Lewis, a Bíblia faz essa distinção entre homicídio e entre matar, né? Então, por exemplo, numa guerra, se você está lá dando uma guerra de igual para igual, dando tiro ou na espada, enfim, seja lá o que for, não é assassinato nesse sentido, né? Então, isso, na verdade, assim, muitos autores já explicavam isso há muito tempo, porque você pega o Decálogo, né? O Decálogo fala lá, um dos mandamentos é não matarás, não matarás. Mas você vê que Moisés, Josué mataram para chuchu, né? Moisés, Josué, Davi. Você fala, mas não é incoerente eles falarem não pode matar, ir lá e matarem tantas pessoas? É que essa morte se dá num contexto de guerra, né? Não se dá num contexto assim de uma crocodilagem, de um assalto, de um roubo, de uma rixa qualquer. Então, eu sei que isso não satisfaz muitas pessoas, né? Se você falasse isso para um cara chamado Tolstói, um pensador russo, ele diria que isso é um absurdo, né? Que é não matar mesmo, em hipótese alguma, e que um cristão não pode fazer parte de nenhum ente estatal que tenha morte, né? Que exerça a pena de morte ou que vá para uma guerra. O testemunho de Jeová, por exemplo, vai interpretar isso de uma forma literal, tanto é que ele não aceita a convocação para o exército para pegar em armas. E tem outros grupos filosóficos assim também. O Brasil concede a possibilidade da pessoa prestar um trabalho alternativo, que não precisa envolver armas. Enfim, não sei se isso te satisfaz. É algo para a gente conversar depois, se vocês quiserem. E aí ele complementa dizendo que nem João Batista e nem Jesus exigiram que os soldados deixassem de o ser, né? Quando João Batista tem aquelas pregações super radicais, que o pessoal vai perguntar, nossa, o que eu devo fazer, né? E aí, para os soldados, João Batista fala, ó, vocês têm que se contentar com o salário de vocês e não oprimir ninguém. Foi isso. E Jesus curou lá o servo do centurião, sem fazer nenhum tipo de exigência. Agora você tem que deixar de ser centurião, agora você tem que se converter ao judaísmo, nada disso. Então, assim,
Mesmo você não vai notar nos escritos do apóstolo Paulo algo nesse sentido também. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai falar, o soldado deixa de ser soldado, não pode existir polícia, muito pelo contrário, né? Você pegar um texto lá como de Romanos 12, Romanos 13 vai falar que a autoridade ela traz, ela não é à toa que ela traz a espada para ser um vingador em ira, fazer justiça, enfim, né? Então, agora tem aqueles intérpretes que vão pegar o Sermão do Monte de uma forma mais literal possível, e a gente tem estudado o Sermão do Monte aos domingos, né? Eu sempre falo isso. Tem aqueles que vão pegar da forma mais literal possível e vão dizer, não pode matar nenhuma borboleta, né? Alguns vão virar até vegano, vegetariano, frugívoro, crudívoro, enfim. Mas não era esse o pensamento do C.S. Lewis. Então, fica, né, deixa aí gravada essa questão dos soldados aí, e a gente vai falar sobre isso. A ideia do cavaleiro, o cristão armado em defesa de uma boa causa, é um dos grandes conceitos cristãos. Então, o cristianismo, eu acho que não é só o cristianismo, mas o cristianismo trouxe muito na Idade Média essa coisa do cristão, cavaleiro, honrado, guerreiro, que luta por uma boa causa. Então, que é um grande conceito cristão. E ser uma pessoa extremamente pacifista, radical, faz um conceito como esse cair por terra. E o C.S. Lewis ele é bastante favorável a esse conceito, né? Com base nesses pensamentos, ele fala um pouco sobre a questão da guerra, né? A guerra. A guerra é horrível, mas no pensamento do C.S. Lewis, o pacifismo, ainda que honesto, é um engano. Então, C.S. Lewis ele vai admitir que em alguns momentos a guerra ela é sim necessária. E para quem combateu o nazismo, parece que é correto. Eu sei que a história ela é sempre contada pelos vencedores, né? Se você tiver a oportunidade de ler o livro 1984, de George Orwell, ou então a Revolução dos Bichos também, pode ser a Revolução dos Bichos, que é uma versão mais infanto-juvenil, vai mostrar como que os detentores do poder, eles reescrevem a história e dão a sua versão dos fatos, né? O tempo todo. Mas, passado algum tempo hoje de nazismo, e dentro de um contexto em que você teve muitas pessoas avaliando tudo o que aconteceu, você não tem um poder único central no mundo que determina o que pode ser publicado e o que não pode, né? Porque história é assim, né? Você vai olhar para o passado com base no que os outros escreveram. Então, você tem que pegar o maior número de fontes possíveis, um consenso maior entre pessoas que não estão, em algum sentido, interligadas entre si, para chegar à sua conclusão. E hoje me parece que é bem fora de cogitação que o nazismo foi uma coisa muito ruim. Então, quem viveu ali naquele momento, aquele período de guerra, obviamente entendeu que tinha que ir para a guerra mesmo lutar contra os nazistas. Tinha que ir lá e lutar contra os nazistas. Se você pegar o período desses anos aí da Segunda Guerra Mundial, você vai verificar que boa parte do mundo se tornou fascista. Fascista, aqui não vou adentrar muito nesse conceito, mas o que eu quero dizer assim, com uma liderança forte, sem aquela democracia liberal que a gente entende dos três poderes harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, com eleições regulares para eleger um novo presidente, um novo líder, um novo primeiro-ministro. Então você vai verificar que boa parte do mundo, a Alemanha, você vai verificar, né, a União Soviética, você vai verificar, por exemplo, Portugal, Espanha, enfim, a própria Itália, né, com Mussolini. Então, você vai verificar assim, que a democracia ela quase foi varrida do mapa. Muito interessante isso daí. E o que teria acontecido, né? Se o outro lado tivesse, se o eixo tivesse vencido, né? Japão, Itália e Alemanha. Que história teriam contado? Não sei. Mas hoje é fato que quando a gente olha para trás, a gente verifica que o nazismo, né, com toda a sua eugenia, com todos os campos de concentração, era uma coisa bastante horrível, muito ruim mesmo, né? Então, óbvio, se eles falar, é necessário ir para a guerra.
E C.S. Lewis ele já havia ido para a guerra uma vez, né? Pois bem. E aí C.S. Lewis ele vai dizer que pior do que o pacifismo é o semipacifismo, que ensina que diante do dever de lutar, você o deve fazer com vergonha e contrariado, né? Aí ele vai falar, imagina um soldado ir para a guerra contrariado, com vergonha, com dó de matar o oponente. Aí lascou, né? E C.S. Lewis ele vai dizer que isso rouba dos jovens um tipo de coragem, de regozijo e engajamento total. Aquela coisa do guerreiro mesmo, do jovem guerreiro, empolgado, vou para a guerra, né? Vou lutar pelo meu país, pela minha nação, estou indo lutar por aquilo que é correto. Enfim. Mas eu sei que tem pessoas bastante céticas que vão falar, nada, não tem nada de correto nessa luta entre os homens, é toda uma questão de poder, de ambição. É difícil mesmo, né? Mas, assim, falando do pensamento do C.S. Lewis, ele vai dizer que existe motivo sim para a guerra justa. Ele vai dizer, eu acho que Tomás de Aquino já falava isso lá atrás, e outros autores cristãos também. Então, C.S. Lewis não concorda nem com o pacifismo, nem com o semipacifismo. Tudo isso para falar o quê? Da questão da possibilidade de realizar uma punição a alguém, ainda que se ame esse alguém, mas que seja necessário punir caso ele tenha cometido algum crime. E ele até dá um exemplo assim, ele imagina assim, ele sempre imaginava ele na guerra e a seguinte situação, ele atira num alemão, o alemão atira nele ao mesmo tempo, e os dois morrem. Aí os dois acordam imediatamente no céu, se é que iriam para o céu, mas acordariam imediatamente depois, um olharia para a cara do outro, na opinião dele, os dois iam começar a dar risada, e um não ia ter motivo para odiar pessoalmente o outro, porque a questão envolvida, a questão da guerra é muito maior do que eles dois. Então, um está matando o outro sem necessariamente um odiar o outro. Eu não sei até que ponto isso é muito romântico, né? Eu não sei até que ponto em determinado. Se você pega, por exemplo, uma guerra contra os terroristas não é só uma questão de odiar aquilo que você representa, mas ele é ensinado a odiar você, inclusive, né? Então, eu não sei até que ponto isso aí pode ser um pouco cavalheiresco demais do pensamento de Lewis, mas é o que ele disse no livro dele. Muito bem. Ah, aqui, né? O exemplo pessoal. Ele e um jovem alemão se matassem, se encontrassem segundos depois, não haveria ressentimento pessoal. Realmente não há motivo para ver, né? Um filme muito bonito de guerra lembrei agora, Até o Último Homem, do soldado adventista que se propôs aí para a guerra não para matar ninguém, mas para salvar, para ajudar. Ele acaba ajudando até os soldados do exército inimigo, né? Do exército japonês. É um filme muito bacana, muito bonito mesmo. Vale a pena ser assistido. Se você ainda não assistiu, assista. Bem bacana, você vai sair bastante inspirado desse filme. Muito bem. Estou vendo aqui que alguns escreveram aqui no chat. Estou abrindo aqui pelo celular. Ah, bom, eu perdi um pouco o contexto aqui do que vocês falaram. Mas então, qual a diferença entre a moralidade cristã e a visão comum? Porque alguém fala, pô, então se pode, se tanto cristão como não cristão vão punir, vão matar, qual a diferença? O Lewis vai falar que existe muita diferença. Primeiro, como nós acreditamos na vida eterna, o que importa mais são aquelas pequenas marcas e distinções na parte de dentro, no âmago da alma. Aquilo que o Lewis já falou em outras oportunidades, que para o cristão para o evangelho vale muito mais o interior, né? Quais são as motivações dentro da pessoa? A pessoa está odiando mesmo dentro de si? Ou ela deseja que o outro melhore, aquele que tem feito coisas erradas, foi coisas ruins? Então, primeiro é isso daí. Você não vai para a guerra com uma atrocidade, com uma crueldade para matar absolutamente as pessoas. Não, você gostaria que eles mudassem de atitude. Podemos até matar, né? E aqui ele deve estar pensando na pena de morte, está pensando na questão de guerra, mas nós não alimentamos o ódio contra aquela pessoa. Podemos até substituir matar por punir, né?
Podemos até punir. Você é um juiz cristão, você vai lá, cumpre a lei, manda o cara para a cadeia, manda o cara pagar uma multa, mas você não está odiando pessoalmente aquela pessoa. Podemos punir, mas sem sentir prazer nesse ato, né? Um prazer ali sádico de punir a pessoa, eu vou punir o máximo que eu puder, enfim. Os pais sabem o que o Lewis quer dizer, né? Quando você tem que realizar algum tipo de punição para o seu filho, ou então algum subordinado seu no ambiente de trabalho, não dá para sentir prazer, né? Você faz porque precisa, ou então um pastor, né, na hora de exercer uma exortação mais dura em relação a alguém, eu acho isso horrível, né? O Novo Testamento, ele nos ensina a fazer isso daí, algumas vezes. Mas é uma função muito, muito chata, né? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve para os Coríntios e fala: expulsa esse Nico daí, né? Tô junto de vocês, né? Em espírito, expulsa esse cara do meio de vocês. Coisa terrível de se fazer, né? A depender, a depender do ato. Se bem que ali, no caso do apóstolo Paulo, a coisa tá feia mesmo, né? O que ocasionou aquela epístola lá. Mas, de modo geral, não se deve ter prazer no ato de punição, ou mesmo na execução de alguém. Ressentimento, revanche, são sentimentos que em nós devem ser aniquilados. Devem ser aniquilados quaisquer sentimentos nesse sentido. Talvez ele esteja lembrando aqui de Colossenses 3, né? Fazei morrer a vossa natureza carnal, ou a vossa natureza humana. Não podemos permitir esses sentimentos dentro de nós. E que o ideal é que nós desejemos que a pessoa má se arrependa e que ela seja curada, que ela se arrependa da sua maldade, que ela se converta dos seus maus caminhos. Essa é a atitude correta, né? Então, aqui eu lembro, não faz sentido os evangélicos dizerem bandido bom é bandido morto, né? Não faz sentido. Bandido bom é bandido arrependido, bandido convertido, né? Então, esse discurso. E, na verdade, assim, se você verificar historicamente, os evangélicos, dentro da população brasileira, essa pesquisa é uma pesquisa um pouco antiga, tem alguns anos, mas percentualmente, dentro da população brasileira, é o grupo social que menos concorda com essa frase. Menos concorda, né? Por causa dessa ênfase na conversão, na mudança de vida da pessoa. Mas eu temo que isso possa estar mudando. Eu tenho um pouco de medo, porque o que tem de evangélico defendendo hoje com bastante ardor a liberação de armas, né? A possibilidade da autodefesa, de você poder ter ali um parabelo para poder revidar. Então tem crescido bastante. Então eu não sei como será a próxima geração de evangélicos. Do mesmo modo, como a maior parte dos evangélicos entendia que era importante uma previdência social sólida, direitos trabalhistas, né? A maior parte da população evangélica, em pesquisas anteriores, acreditava assim. E hoje você tem aumentado muito o número de evangélicos que acham que isso não é o mais importante, mas sim a liberdade econômica, né? Estão se tornando liberais. Então, mas isso aqui foge um pouco do nosso assunto. A questão das armas, não. Mas, enfim, coisas para nós pensarmos. O importante é não alimentar o ressentimento dentro do nosso coração e desejar que a pessoa que fez o mal se arrependa e seja curada. Isso significa na prática o quê? Amar pessoas que não são amáveis. Tá perguntando onde que eu peguei essa foto aí dessa moça assim? Essa foto eu peguei num site de fotos gratuitas, né? Fotos liberadas, que eu não ia colocar a foto de alguém aí que de repente um dia visse esse estudo. Eu estou gravando agora, estou pondo na internet. Só, você pôs minha foto lá e falar que eu não era amável, então essa foto aí eu peguei num site de fotos gratuitas. Mas será que nós temos algo de amável? Né? Será que nós somos tão amáveis assim? Quando se fala assim, o outro não é amável, mas será que nós o somos? É sempre uma autoanálise boa de ser feita. Ou nos amamos porque amamos o nosso eu. Mesmo nós não sendo pessoas amáveis, mas nós amamos o nosso eu.
Quem sabe? E aí ele diz: a intenção de Deus é que amemos todos os eus da mesma forma. Da mesma forma que você ama o seu eu, mesmo não sendo sempre amável, assim também você tem que amar o eu do outro, mesmo o eu do outro não sendo uma pessoa tão amável assim. Ah, dificuldade, hein? Avião. Muito mais fácil se apartar, né? Vai para lá, não quero saber. Isso será mais fácil se nos lembrarmos que é assim que Deus nos ama. C.S. Lewis, né, fazendo novamente eco àquela frase: Deus ama o pecador. Deus nos amou, ainda quando éramos pecadores. Cristo deu sua vida por nós. Ou seja, Deus nos amou mesmo nós não sendo necessariamente as pessoas das mais amáveis. É aqui que está todo o conceito de graça. E aí, algo que a gente sempre repete nas pregações, nos cultos, a gente sempre fala que sem a graça é possível nos relacionarmos. Todo mundo precisa ser gracioso com todo mundo em algum momento. O pastor com seus liderados, as ovelhas com seu pastor, o marido com a esposa com o marido, filhos, porque todo mundo erra em algum momento, todo mundo precisa de perdão em algum momento, todo mundo precisa de graça, né? Então a graça, ela não é algo restrito somente à sua relação com Deus. Ah, Deus usa da graça dele comigo, mas a graça, ela vem e necessariamente ela tem que permear nossos relacionamentos. Todo mundo, porque se todo mundo for rígido com todo mundo, aí acabou, né? Se todo mundo for extremamente rígido, errou comigo, eu rompo, errou comigo, eu rompo. O tempo todo ninguém mais vai falar com ninguém, aí sim vira o verdadeiro inferno, né? Inferno, alguns dizem, são lugares em que as pessoas não se relacionam, não se amam, né? Não tem comunhão. Enfim, é isso, meus irmãos. E finalmente, encerra por aqui a nossa apresentação. E aí a gente pode meditar nessas questões. Será que Deus ama o pecador e odeia o pecado? Ou será que Deus odeia ambos, né? Aquela, uma das discussões que foram postas aí. E, enfim. E há outras essas questões aqui também que a gente colocou aqui, né? Falando um pouquinho da questão da punição, falando um pouquinho aí dessa questão do próprio eu também. Será que não é assim? E uma questão também posta em relação à questão do perdão, uma discussão que o C.S. Lewis ele não coloca, mas bem interessante é, para eu perdoar alguém, esse alguém tem que se arrepender daquilo que fez comigo? Eu já vi essa discussão muito interessante também, né, nos dois sentidos. Alguns dizendo assim, não, nem Deus perdoa se a pessoa não se arrepender, por que que você tem que perdoar? Então, alguns dizem isso, não tem base bíblica para perdoar alguém que não se arrependeu. E alguns vão dizer, não, você tem que perdoar, porque Jesus na cruz perdoou os seus algozes, que não sabiam o que estavam fazendo. Estevão também disse para não imputar os pecados sobre aqueles que estavam apedrejando ele. Não é bom guardar ressentimento no coração. Então, é também uma questão bem interessante, né? O Lewis não coloca isso de forma explícita, mas é algo que a gente pode pensar também. E aqui eu deixo de compartilhar os slides, volto para a nossa tela aqui normal e abro agora para que os irmãos possam dar as suas opiniões. E aqui eu até deixo de gravar para não inibir aí vocês a falarem. Deus abençoe.